A paz do Senhor, sou o pastor Valdir da Assembleia de Deus, começando o nosso estudo hoje sobre a carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos estudar essa carta, é uma carta especial, uma carta que guarda muitos segredos e que revela o Evangelho de Jesus Cristo. Para começar, a carta aos Romanos foi escrita por Paulo, o grande missionário Paulo, que antes era Saulo de Tarso, e pega o nome agora romano, que é Paulo. Para os cristãos de Roma, em fevereiro de 508 depois de Cristo. Uma data 508 depois de Cristo. Ela foi escrita em Corinto, na casa de um abastado crente chamado Gaio. Paulo estava ali em Corinto, pregando ali para as igrejas, e ele escreve essa carta aos romanos, ali na casa de um homem que hospedou chamado Gaio, que se encontra em Corinto 16, capítulo 16, versículo 23, encontra a referência que diz que Paulo estava ali, escreve, e ali Paulo manda aquela carta à igreja de Corinto pela uma mulher. Está ali Paulo e manda pela uma viúva chamada Viúva Febre, que ia ali a tratar de negócios particular, que está em Corinto 16, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Paulo vai mandar essa carta. A carta aos Romanos é uma carta muito forte. A Bíblia vai dizer, a história vai dizer, que Lutero lê essa carta, e Lutero coloca a carta aos Romanos como o primeiro livro do Novo Testamento. Ele coloca como uma das obras mais fortes de Paulo, porque foi nessa carta que Lutero reconhece que somos salvos pela fé, porque o justo viverá da fé. Foi isso que transformou Lutero, foi isso que mudou o coração de Lutero, Eu queria dizer que Paulo, aqui em Atos, capítulo 28, versículo 30, diz: E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que algumas receitas quando vinha vê-lo. E pregou o reino de Deus e ensinou com toda liberdade as coisas pertencente ao Senhor Jesus Cristo, em impiedamente algum. Paulo ficou 2 anos ali em Roma, preso, com uma certa liberdade, mas preso. Paulo ali escreveu algumas cartas, algumas cartas ali, que é carta da prisão, que essas cartas escreveu a epístola aos Efésios, aos Colossenses, ao Filemon e aos Filipenses. Em 63 foi solto e ficou livre até 67. Durante esse período visitou diversos lugares na Ásia Menor e na Mesopotâmia. Então ali de Roma, Paulo escreveu cartas importantes, que nós encontramos as cartas aos Efésios, aos Colossenses. Foi escrita em Roma, quando Paulo estava ali em Roma. Então começamos esse estudo mostrando essas coisas da carta aos Romanos. A carta aos Romanos, ela é uma carta muito forte, escrita pelo apóstolo Paulo.
Roma sendo uma das maiores cidades, né? Roma já era forte, já era um império forte. E está Paulo ali guerreando naquela província, naquela cidade, naquele ambiente, pregando o evangelho do reino, pregando o evangelho de Jesus Cristo. Começaremos a ler o capítulo 1 e o versículo 1 da carta aos Romanos, que diz: E Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, a qual antes havia prometido pelos seus profetas na Santa Escritura, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarou filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas a gente pelo seu nome, entre os quais sois também vós chamado para sede de Jesus Cristo, e todos os quais estão em Roma, amados em Deus, chamados santo pela graça de nosso Senhor, Pai Jesus Cristo. Aqui Paulo vai falar do seu apostolado, que ele foi chamado, ele vai explicar acerca do chamado dele, né? E ele vai falar acerca de Jesus Cristo nos primeiros versículos do capítulo 1. Ele já vai dizer acerca de Jesus que nasceu em carne, que foi declarado Filho de Deus pela santificação do Espírito. E ele já vai falar que há cerca da graça, que no versículo 7 ele diz: a quais estão em Roma, amados de Deus, chamados santos pela graça de Deus nosso Pai. Ele já vai explicando aqui sobre a graça, né? Então já fica claro aqui que Paulo vai tratar da graça e da salvação em Jesus Cristo. Amém? Até a próxima aula. Sou o pastor Valdir e Deus te abençoe.